Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje o tema que nós vamos estudar, do terceiro volume de Rustem, é Jesus levado à presença do sumo sacerdote. Jesus ultrajado e tido por merecedor de condenação à morte. Esse tema se encontra em Mateus, no capítulo 26, versículos de 54 a 68, Marcos, capítulo 14, versículos de 53 a 65, e Lucas, capítulo 22, versículos de 54 a 55 e 63 a 71. Vamos ler Mateus, apesar de pequenos acréscimos de diferença em Lucas, mas que a gente deixa para os comentários. Mateus, já vamos fazer a leitura do texto, que diz então o seguinte: os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás, sumo sacerdote, onde se achavam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro o acompanhou de longe até ao meio do pátio da casa do sumo sacerdote, e tendo entrado, sentou-se entre os servos para ver o fim de tudo aquilo. Enquanto isso, os principais sacerdotes procuravam um testemunho falso contra Jesus para lhe darem a morte. Nenhum acharam que bastasse, não obstante se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, apareceram duas, que declararam: este disse, posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então, levantou-se o sumo sacerdote e disse: nada respondes aos que contra ti te depõem estas testemunhas? Mas Jesus se conservou calado. O sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o disseste, eu sou. Entretanto, declaro-vos que mais tarde vereis o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sob nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: ele blasfemou. Que mais necessidade temos de testemunhas? Acabaste de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: é réu de morte. Então uns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros o esbofetearam, dizendo: Cristo, profetiza-nos. Dizem quem foi que te bateu. Bom, aqui vai começar, nesse estudo de hoje, aquilo que foi a frase final da lição passada, que dizia o seguinte, o texto da lição passada, né? Que esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então agora vai realmente essas trevas se manifestar com mais agressividade do que com os soldados que vieram por ordem do templo para levarem Jesus algemado, preso. Porque agora nós estamos diante de pessoas com más consciência. Nós estamos diante do conselho, ou melhor, do Sinédrio. Nós estamos diante do Senado, né? E estamos diante daqueles mais preparados espiritualmente. Pelo menos deveriam estar mais preparados espiritualmente.
porque nós estamos ali na presença do sumo sacerdote, estamos na presença dos principais sacerdotes, estamos na presença dos escribas, estamos na presença também daqueles que é chamados anciãos, ou melhor, aqueles que, esse ancião aí não é necessariamente de velho, mas é aquele que é considerado com respeito, aquele que deveria ser respeitado pelo seu poder, a sua estatura, a sua representatividade social. Então era mais velho assim na sociedade, por isso esse nome ancião, nesse sentido. Eram os mais ricos, são os mais ricos que sempre foram e devem ser na sociedade, né, pela visão distorcida que se tem no mundo, aqueles que devem ser mais respeitados, né? São os poderosos, podemos dizer assim, aqueles que são donos de terra, são donos de negócios e que estão endinheirados. Esses faziam também parte do conselho. Então o conselho, ou melhor, o sinédrio, fazia parte a figura do sumo sacerdote, que era escolhida de tempo em tempo, e essa família do sumo sacerdote Caifás já vinha se perpetuando no poder há muitos e muitos anos, podemos dizer há décadas, né? Porque veio quem mandava mesmo, e daqui a pouco nós vamos ver que ele vai entrar no circuito para também estar com Jesus, era o sogro de Caifás, que era Anás. Anás é que era o poderoso. Então essa família já vinha, outros filhos de Anás também assumem o poder a condição de sumo sacerdote. Então essa família chegou a ficar no poder cerca de 30 anos, ali dominando o sinédrio, né? Então, e o sinédrio então era constituído do sumo sacerdote, dos escribas e dos homens mais poderosos, os ricos, né? Esses que são chamados aqui os anciãos. Ali, esse conselho então vai julgar Jesus. Mas tudo começa com aqueles homens que foram prender o Cristo e que, quando foram prender o Cristo, tinham a ordem de levá-lo à noite, na calada da noite, para a casa de Caifás, onde ele ficaria ali guardado ou protegido, algemado, para só no outro dia ser interrogado por essas autoridades, por esse conselho ou por esse sinédrio. Por quê? Porque, segundo o judaísmo, não se poderia fazer nenhum julgamento à noite. Aliás, o direito romano também não aceita nenhum julgamento à noite. Isso influencia as leis nossas. Por exemplo, para que a Polícia Federal, quando vai fazer alguma batida, né, ela vai quando o sol nasce, a partir das 6 horas da manhã, é quando começa a valer o mandato judicial. Então, o direito romano também queria que o julgamento fosse de manhã, por isso que diz, ele vai para a casa de Caifás e no outro dia cedo, Lucas entra nesse detalhe, nesse pormenor, no outro dia cedo começa então o julgamento. E no judaísmo também há um livro do Talmud, que é o livro que faz as interpretações do Antigo Testamento, ou da Torá. Há um livro no Talmud chamado Sanhedrin, que na sua parte 4.5 e seguinte, fala que o julgamento tinha de ser pela manhã. Então o texto evangélico, então, se coloca de forma bem clara. E por que ele tinha de ser pego à noite? Porque de manhã já teria muita gente se dirigindo ao templo. E lembra que Jesus era querido, porque no sábado ele entra na cidade, que é o chamado, no domingo ele entra na cidade, que é o chamado Domingo de Ramos, onde que ele é saudado como rei, etc. E a fama do mestre estava lá em cima. E não vamos esquecer que Jerusalém tinha uma população imensa naquele momento ali, de 120 mil habitantes, passar para 2 milhões ou mais de pessoas por causa da festa da Páscoa. Então, prender Jesus à noite, na calada da noite, daria tempo
para começar o zum, zum, zum de que ele havia feito algo errado, e quando a população começasse a se dirigir para o Sinédrio, já teria se feito um julgamento, já se teria as testemunhas manifestadas, já se teria se estipulado um crime que deixaria o povo apreensivo, que deixaria o povo revoltado, e aí o povo mudaria de ideia, né? Aquele que era chamado filho de Davi vai passar a ser condenado, no sentido de crucificam ou crucificam. O crime dele é tão bárbaro que preferimos Barrabás, que é homicida e ladrão, do que um homem que fez ou falou que ia fazer esta loucura, uma verdadeira loucura, que nós vamos ver aqui no texto. Então, agora vai começar um julgamento muito mais ardiloso, agora baseado no segundo nível de evolução da humanidade, que é o nível da astúcia. O professor Pietro Baldi, ele tem uma ideia muito interessante, quando ele fala de 3 níveis de evolução da humanidade, né? No nível mais baixo está o homem da força, depois no nível intermediário nós temos o homem da astúcia, e no nível mais alto o homem da justiça, ou justiça aí no sentido de honestidade, né? E no caso, o homem da força já tem menos no planeta, né? Que eles querem resolver tudo pelo pelo músculo, né? E o homem da justiça tem menos também no planeta. O que domina mais no planeta, que é a fase da razão, é o homem da astúcia, o homem da lábia, o homem de usar a palavra para distorcer as coisas, né? Usar a imaginação para distorcer os princípios, né? A gente nota, por exemplo, aí são as vírgulas, os pontos e vírgulas, os parágrafos, os detalhes que um advogado usa, né? Para se aproveitar de todas as brechas, uma inteligência extremamente maquiavélica aí no sentido de bem pensada, planejada, analisada, para vencer a causa. Então agora nós vamos ver que já não é mais aquele homem da força, aqueles brutos musculosos, né, violentos, que vieram com paus e facões para prender Jesus. Agora nós estamos aqui nesses da astúcia, que vão usar de testemunhas falsas, de princípios falsos do direito, não é? Que vão usar das muitas artimanhas e maldades para arrumar um jeito de condenar Jesus, de levá-lo a réu, e mais, fazer com que a população que está no nível mais inferior da astúcia, e mesmo muitos ainda no nível da força, possam chegar a esse nível de convencimento de que Jesus era realmente um mau caráter, né? Era um cara que merecia a condenação. Então, como é que se portou aqueles homens violentos, né? Eles chegam e com a senha de Judas, aquele que eu dei o beijo, é esse, prendei-o. E aí eles vêm, diz lá a passagem, eles avançam para cima de Jesus e para algemar. E Jesus então teve de tomar a frente, né, para dizer: deixai-o esses, se é a mim que vocês estão buscando, deixa os meus discípulos. E assim aconteceu. A voz do comando do Cristo foi realmente forte. E eles então algemaram o mestre, amarraram e levaram preso. E Judas chega então a recomendar: leva-o, mas com cuidado, né? Muito bem, com segurança, no sentido, de forma segura, sem causar dano a ele. Ora, e aí nesse exato momento nós vemos o impulso dos apóstolos de quererem defender. Jesus também dá um basta para os apóstolos, mas Pedro, impulsivo, sempre foi impulsivo, pega da espada e corta a orelha direita de Malco. Como Lucas era médico, logo então era detalhista com isso, eu quis saber então em detalhe, ele escreve no seu evangelho que ela é a orelha direita do soldado que veio prender Jesus. O soldado, volta a dizer, que não era de Pilatos, não era de Roma, e do templo judaico, era a polícia judaica, tá certo?
que depois seria levado para que Roma autorizasse a condenação. E aí sim, aí depois que ele então é julgado por Pilatos, ele é condenado e levado por soldados romanos, ou melhor, da guarda romana, né? E então aqueles que estavam ali prendendo Jesus eram soldados, perdão, segurança particular dos sacerdotes, dos escribas, por enquanto que eles estavam reunidos na casa de Caifás, né, já na expectativa para que aquela batida que a polícia do templo ia dar tivesse sucesso. Eles já estavam ali aguardando Jesus. Por isso que diz a passagem que quando Jesus chegou, ali já se encontrava Caifás e as outras autoridades esperando Jesus. E aí, nesse exato momento, Pedro, tomado pelo esse impulso, Pedro é o mais impulsivo de todos, né? Ele é mais emotivo de todos, e por isso então que ele tem a propensão maior de amor. Daí Jesus dizer, és pedra, e sob esta pedra erguerei a minha igreja. És pedra, não Pedro. Pedro é uma invenção porque é homem, né? Jesus chama ele de Kefas, pedra, és pedra. Pedra não é Pedro, que tinha uma personalidade ainda com motivos de fraqueza, de abalos, né, emocionais e tal, mas é sobre essa atitude amorosa dele. Então, sobre esta pedra, essa força amorosa de Pedro, que se dedicava em amor para o Cristo, ao ponto de às vezes não pensar, e Jesus não concordava com esse não pensar, com esse impulso superficial, mas com a atitude de demonstração de um espírito forte, que amava profundamente. Daí dizia Jesus, então és pedra, e nesta pedra, que é essa atitude de amor, eu erguerei a minha igreja. Porque a igreja do Cristo não pode estar alicerçada em cima de um Pedro, de um homem. A igreja do Cristo está alicerçada na rocha. O próprio Jesus, em uma outra passagem, já tinha dito isso, né? Se não colocarmos a casa na rocha, vem o vento, vem a chuva e faz com que a casa caia. Mas a casa tem que estar alicerçada na rocha. E quem é a rocha? Quem é a pedra angular? Quem é a pedra principal, né? Como as Escrituras falam, é o Cristo. E aquela atitude do Cristo, que era amor, e a mensagem dele é toda de amor, e ele diz que o amor resume tudo na sua mensagem, era que Pedro manifestava esse amor, que por hora ainda era muito impossível, mas era amor. Aí diz o Cristo, então és pedra também, como eu sou pedra, tu és pedra, tu tem esta característica, que é o amor, né? E é sobre esta pedra, não sobre você, sobre esta pedra, que é o amor, é que a minha igreja será alicerçada. Leia a igreja no sentido de comunidade, né? A palavra igreja quer dizer comunidade, não é necessariamente uma construção física, e sim uma fraternidade, ou melhor, uma irmandade de pessoas que estão todas baseadas num único princípio, que é o amor. Muito bem. Então, naquela hora, Pedro, dessa forma, parte para cima da orelha do Malco e decepa a orelha dele. E aí o Cristo manda Pedro colocar o facão na bainha, né? Diz que aquilo era uma atitude extravagante da parte dele, falou sobre a lei de causa e efeito, quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido, então embainha o teu facão, e pegou a orelha do Malco e colocou no lugar, e arrumou a orelha do Malco. Aqui eu quero dizer que nós tivemos muitas revelações espíritas num período maravilhoso da mediunidade gloriosa, na década de 30. Professor Pietro Baldi, Chico Xavier, e toda uma estrutura que veio, reencarnou nesse período para receber as duas obras, né? A obra de Pietro Baldi, a obra de Chico Xavier, e a Federação Espírita Brasileira, em especial, que vai publicar Pietro Baldi, que publicou Rustem, que publicou a obra de Kardec, também iria publicar toda a obra de Chico Xavier, né?
Então, foi importantíssimo o primeiro livro do Chico, que vai sair em 32, mas o prefácio é de 31. O Chico se apresenta em 31 e o livro sai por orientação da Federação Espírita Brasileira e logo em 36 vai criar e começar a se desenvolver o maior parque editorial espírita do mundo. E esse desenvolvimento vai ser assim algo grandioso, e já na década de 40 vão começar a surgir em quantidade, né, as obras de André Luiz, que é praticamente uma nova revelação, e as interpretações do Evangelho de Emmanuel, e também os romances maravilhosos do Emmanuel, como Há 2000 anos, Paulo Estevão, e 50 anos depois, Renúncia, e as obras que mostram também a orientação espiritual do Brasil e o controle do Cristo, não só no Brasil, mas no mundo. Então, 2 livros característicos: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com características para falar exclusivamente do Brasil, e A Caminho da Luz, para falar do planeta como um todo, sobre essa direção do Cristo. Então foi um momento ímpar. E aí quem vai neste período começar a assumir a direção da Federação Espírita Brasileira? É o Antônio Vantuil de Freitas. Antônio Vantuil de Freitas foi o presidente que ficou mais tempo na Federação Espírita Brasileira. Ele entra para diretor em 36, já em 43 assume a presidência e vai ficar até a década de 70, até o início dos anos 70. Logo ele vai publicar as principais obras de Chico Xavier. Não é? Muito bem. Então, vai ser um trabalho maravilhoso. E este homem, ele tinha um pseudônimo, o Antônio Vantuil de Freitas, muito rico, muito poderoso, usou muito do seu dinheiro para ajudar o departamento editorial da FEB, né? Então ele botava lá a sua grana, né? Ele era muito fortão, usava meio gordão, um charuto sempre aceso, mas apesar daquela toda aparência assim grandiosa, né? Ele assinava tudo como Mínimos. Esse era o seu pseudônimo, Mínimos. É interessante aqui um dos livrinhos dele, repare que livrinho fininho, né? Um livrinho publicado pela Federação, que só tem 70 páginas, com letrinha grande, né? Podia então ser mais fino ainda, chamado Os Milagres de Jesus. Uma alma então maravilhosa, né? Que se metia nos textos do Emmanuel, nas mensagens do Chico, mandava de volta, perguntava se era aquilo mesmo, se deveria corrigir, etc. Mas mesmo assim ele assinava como Mínimos, né? Querendo e lutando para manifestar a sua humildade. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque ele por revelação espiritual, como está aqui no livro, publicado pela FEB, ele é o Malco reencarnado. Esse soldado que Pedro cortou a orelha dele. E foi muito interessante que em 1951, o professor Pietro Baldi veio pela primeira vez visitar o Brasil. E em junho, então, de 51, ele faz uma visita à Federação Espírita Brasileira e é recebido pelo Vantuil de Freitas. Dizia o nosso amigo Newton Boechat, né? Dizia, não diz, né, porque a desencarnação não mata ninguém, que criou um clima, né? É o Malco encontrando Pedro outra vez, né? Diz que foi um tal de mexe na orelha, o outro mexe no bolso. Muito bem. E ali se encontraram, e o professor Pietro Baldi ganhou do Vantuil e da Federação um Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma dedicatória, e o doutor, e o Chico, eu falei o Pietro Baldi, né? E o Pietro Baldi coloca no livro de ouro da Federação um texto dizendo que ele nunca viu no mundo inteiro uma instituição semelhante à Federação. E eu trouxe aqui o poema, os poemas, aliás, em que ele se apresenta como Malco, em que ele que a mediunidade ditou, revelando que ele é o Malco reencarnado.
Então, o primeiro poema é Prece 1 de Mínimos, sabendo que Mínimos é Antônio Vantuil de Freitas. Diz ele: Eu sou, amado mestre, aquele malco forte, que fraco se tornara ao ver-te frente a frente. Minha orelha atingida, em bem profundo corte, deu luz à minha vida, a vida de um demente. O sangue botante e que estancaste, ó Cristo, iluminou-me o ser e deu-me esse desejo de te servir na terra, onde não foste visto na glória divinal que neste instante vejo. Eu quero reparar o meu passado triste, sofrer pelo meu crime e por amor aos meus, sentindo o mal que fiz e a dor que em mim persiste. Que teu perdão alcance os pobres corifeus, os soldados e os reis e todos que aqui viste, para que sigam hoje as pregações dos teus. Entre esses teus, nós temos a pregação de Pedro, né? As cartas de Pedro e depois as revelações de Pietro Baldi. E tem uma prece 2, que ele continua, Mínimos, falando sobre as suas reencarnações e o trabalho de luta que ele tem para transformar o Malco num verdadeiro servo de Jesus. Então, prece 2 diz o seguinte: Minha vida, Senhor, é toda sofrimento. Desde quando te vi no Cedron da Judéia, muitas vidas já tive aqui na terra, 100 talvez, e longe estou da verdadeira Aleia. Cada vez que aqui volto, eu trago um só desejo: transformar o meu ego e seguir-te as pegadas. E ao voltar para o espaço, eu tristemente vejo tantas leis, meu Jesus, que deixei desprezadas. E se não fora a luz que me vai melhorando, essa dor que aconselha e que fala e me inspira, certamente outro crime, e talvez mais nefando, retardasse o teu malco e lhe partisse a lira. Onde canto essa dor que me vem ajudando a seguir para frente e a te ter como mira. Então, aquele que veio prender Jesus e que foi curado por Jesus, ficou impactado com a presença do Mestre, né? Como um sinete, como um carimbo na vida dele, né? Como marcado, né? Como um complexo. E que agora todas as vidas move ele para isso, né? E ele, então, vai, na atual encarnação, reviver a mensagem agora do cristianismo em Espírito e Verdade, a partir do ano de 1932, quando ele conhece o Espiritismo, entra para a Federação Espírita Brasileira, em 36 já vai ser diretor, e na década de 30 vai assumir a presidência. Ele é pai do Zeus Vantuil. Zeus Vantuil é o principal biógrafo de Allan Kardec. Muito bem, então, assim, com Jesus sendo levado pelo homem da força, né? O homem da força que vai evoluindo nessa escadinha, né? Nesses mais de 100 de encarnações, né? Como ele coloca lá. Né? Então, eles são levados pelo homem da força e chegam lá no homem da justiça, os homens da astúcia, perdão. E os homens da astúcia, ali estão reunidos no Sinédrio, né? Ou no Senado, e vão deliberar sobre Jesus. Antes, quando Jesus chega, os soldados, o texto já falei, já ficam ironizando Jesus, né? Já ficam debochando. É a atitude dos covardes, né? Quando você não entende, em vez de ficar calado, você ironiza, né? E a ironia, o deboche, é
o lado fétido da barbárie, né? Diz André Luiz, no livro Libertação, que a maior dificuldade dele ir na cidade das trevas, quer dizer, em região mais densa que o umbral, onde é comandada por espíritos extremamente conscientes do mal que fazem, diz André Luiz que o maior sofrimento dele não era materializar o corpo e ficar com o corpo opaco ali, mas sim o pensamento fétido, né? A vibração fétida dos espíritos quando pensam negativamente. Como que ele quisesse dizer assim, o pensamento tem cheiro. Daí dizer Paulo, quando se pensa em Cristo, o cristão tem o perfume de Cristo. Ele ali está dizendo que o pensamento negativo, né, imagina toda essa zombaria, isso tudo, né, isso é fétido, né? Então podemos aí imaginar o maior sofrimento do Cristo, ficar na frente daqueles homens que podiam estar muito limpos, com perfume, com nardos, que eram ricos, poderosos, mas a mente cheirava mal, fedia, né? Porque trazia todo esse lado assim de lama do seu mundo, porque o que comandava não era o coração, nem a razão naquele momento. Ali o que comandava era o bolso, naquela velha expressão popular de que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano, numa família que já estava se perpetuando no poder há 30 anos. Então, permanecer no poder, ficar no poder, era extremamente importante. Aliás, o medo que eles tinham de ter um levante era melhor entregar alguém para Pilatos e Pilatos matar e deixá-los no poder, dizendo assim, olha, fomos nós que entregamos, tá? Fomos nós que entregamos. Vocês vão ver que depois eles vão falar isso para Pilatos, quando Pilatos diz, mas eu não vi mal nenhum nele. Aí então eles vão dizer, olha, mas se você não ficar, não aceitar que ele não queria pagar os impostos, aí vão inventar mais coisas. Aí os impostos mexiam com o mundo de César, né? Com o mundo de Pilatos, né? E aí era grave. E se você não o condenar, você não é amigo de César. Então eles vão apelar para todas as situações para ver o Cristo condenado, para continuar ali no poder, já que eles viam aquela manifestação, como aconteceu no domingo, de milhares de pessoas gritando, Hosanas ao filho de Davi, Hosanas ao filho de Davi. Quando aquilo vem se aproximando da Páscoa, repare que de domingo para Páscoa, a multidão vai chegando em grande quantidade, eles achavam na cabeça deles que o Cristo ia aproveitar ali aquela grande multidão querida, ia fazer uma grande manifestação ou ia fazer um grande discurso e poderia querer arrastar a multidão para a tomada de poder. E a tomada de poder era sendo, como dizia o Cristo, como a multidão dizia que ele era o Cristo, era o filho de Davi, Hosanas é o filho de Davi, colocaram um tapete, e isso tudo arriscaria o poder do templo, que tinha um poder fabuloso. Então a ideia era também, e muito, não era religiosa, e sim de preservar o poder, de preservar o bolso. Né? Então é mais do que uma psicologia freudiana que fala de libido, de sexualidade. Não, é a psicologia de Adler que fala de poder, de ganância. Muito bem. E esse era o leitmotiv, era o motivo maior. Aí o que acontece? Eles reúnem lá o conselho, depois que passam pela ironia, né? No outro dia de manhã, o conselho está ali reunido, e aí poderia começar um julgamento, e tinham de arrumar qual era o motivo. O homem fazia o bem, o homem só falava do amor, né? Tinha de arrumar o motivo. Então começaram a arrumar testemunhas, as chamadas testemunhas falsas. Né? E essas testemunhas não conseguiam, aqui que está o ponto saliente, né? Não conseguia uma delação, uma entrega, aquilo que fosse algo forte. Ou melhor,
que fosse de peso. Porque, como diz, tem uma passagem aqui que fala, Jesus disse, se eu falar, ele estava calado, né? Ele falou, por que você não fala? Porque se eu falar, vocês não vão me deixar livre mesmo. Quer dizer, no fundo, ele já entrou ali condenado. Eles só tinham de arrumar uma condenação de peso, não para levar para César. Não adiantava chegar e dizer para César, quer dizer, César, no caso, Pilatos, né, que era o representante de César, que ele se dizia o Cristo, que ele tinha ideias religiosas. Mas Pilatos não estava nem aí para isso. Tá certo? Mas eles queriam duas coisas importantes. Teria que ter uma condenação extremamente pesada para convencer o povo. Era aí que está o ponto. E uma segunda, inteligente, que eles vão falar, né? E é eles que vão anunciar para Pilatos, que é o imposto. Ele não quer pagar o imposto. Tá certo? Então eles tinham de ter duas frentes. Uma para convencer o povo que amava ele e não ter levante. Outra para convencer Pilatos, para ele ser executado pela força romana. E além do mais, tinha de ter muita pressa. A pressa era fundamental, porque aquele homem era considerado muito perigoso. Ele era inteligente. Há 3 anos que ele já vem sendo investigado pelo Sinédrio. Há 3 anos. O livro Herculano do Conde Rochert, um livro espiritual publicado pela Federação Espírita Brasileira, um romance lindíssimo, já dizia também que há 3 anos, mais ou menos, já era investigado por Pilatos. Pilatos colocou um ajudante dele, quer dizer, um investigador, né? Alguém da sua guarda militar, um tribuno, para investigar Jesus. E ele investigou tanto Jesus que ele ficou apaixonado pelo mestre. No final, ele queria libertar Jesus e tudo. O centurião, né? Muito bem. Mas veja que eles já sabiam quem era o Cristo. E já sabia da fama dele e das curas todas. Há menos de 10 dias, ele tirou Lázaro do túmulo. Foi algo... E Lázaro de família rica, né? E algo que sacudiu ali. A Betânia fica na fronteira, fica quase que na esquina, a 2, 3 quilômetros de Jerusalém. Então, a fama era imensa. E eles estavam preocupados. E se deixasse Jesus muito tempo na cadeia, muito tempo, logo poderia ter um levante, poderia o povo, os discípulos influenciarem o povo, etc. E segundo, que era grave, ele sendo condenado tinha de ser com muita pressa, porque era dia da Páscoa, e como era dia da Páscoa, 14 de Nisan, às 18 horas começava a festa, então não poderia ter mais nada. Ele já tinha de estar morto, e mais do que morto, já tinha de estar enterrado. Então a pressa era, primeiro, para que o povo não mudasse de ideia, tá certo? Segundo, porque também não podia demorar muito por causa da festa da Páscoa. E não podia ficar ninguém pendurado, ou melhor, um morto pendurado num dia de festa. Assim, segundo os princípios judaicos, né? Assim, então, cria-se toda uma busca por testemunhas falsas, que vêm dar declarações falsas. Mas nenhuma era suficientemente forte. Até que vem 2 testemunhas, aí sim. Mas por que se fala assim, com esse cuidado de 2 testemunhas? Depois vieram 2, depois de muitas, e eles usam essa expressão 2. Essa palavra 2, porque no livro do Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 6, diz assim: ninguém será condenado por uma única testemunha. Tem que ter no mínimo 2 ou 3 falando a mesma coisa. Então vieram muitas testemunhas que falaram coisas fracas. Ele não poderia ser condenado. Mas vieram 2, e essas 2 falaram a mesma coisa, de coisa poderosa. E o que foi dito?
As testemunhas disseram: ouvimos dizer que ele irá destruir o templo, e reerguer esse templo, o templo de Deus, e reerguer esse templo em 3 dias, e não por mãos humanas. E aí o sumo sacerdote então levanta e vai então aí agora interrogar. E aí esse era um motivo grave, muito grave: destruir o templo. Ora, o templo era belo, e há um tempo atrás, uns dias antes, os apóstolos perguntaram a Jesus: Senhor, olha as maravilhas, olha essas pedras. E Jesus disse: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70, né, foi tudo destruído lá com a invasão de Tito, né, o futuro imperador romano, filho de Vespasiano. Ora, também imperador romano. Mas, no caso, o templo era considerada a coisa máxima. Repare a peregrinação: 120 mil habitantes, na festa da Páscoa, 2 milhões ou mais, todos indo aonde? Ao templo. O templo era, então, uma obra maravilhosa. Já veio da época de Salomão, o primeiro templo, depois ele foi destruído, depois, em cerca de 500 a.C., ele foi reconstruído, e agora por Herodes o Grande, aquele Herodes que mandou perseguir as criancinhas, que queria matar Jesus, e que aí houve a fuga para o Egito. Aquele Herodes, extremamente poderoso, daí ele ser chamado Herodes o Grande, e que morreu no ano 4 a.C., porque há um erro no calendário, né? Então, logo com Jesus nos seus primeiros anos na terra, Herodes era um grande construtor de obras faraônicas, poderosíssimas, obras realmente de um gênio no campo da engenharia, no campo das grandes obras, das grandes construções. Herodes, tive a oportunidade de ir lá visitar obras realmente impressionantes. Mas, independente disso, podemos então dizer que era um gênio nesse sentido, ainda tinha todo um comportamento malévolo do mal, não é isso? Depois, quando ele se transforma para Cristo, através dos séculos, quando ele se transforma para Cristo, aí é toda aquela mente fantástica para as construções. Ele vai usar agora todo esse poderio dessa mente extraordinária para o bem. No caso, para a caridade, para as crianças, porque ele é Vicente de Paulo encarnado. Bom, muito bem. Agora, ele, então, esse Herodes vai fazer a reconstrução do templo. E na reconstrução do templo vai levar 46 anos nesse trabalho de reconstrução. Aí vocês podem imaginar o tamanho do templo. Vai levar mais de 18 mil homens, que, como diz Flávio José, historiador judeu, para reconstruir o templo. Então, eu quero falar que o templo é uma coisa assim faraônica, e era tudo para o judeu. Nota que nas sinagogas não há sacrifício de animais. O judaísmo até hoje tem as suas sinagogas e não tem sacrifício de animais. Só era permitido, só lá no templo de Jerusalém. Então era o local sagrado do sagrado do sagrado. Era onde estava a arca da aliança, a pedra da lei, em que Moisés ditou os mandamentos, e entre os mandamentos o não matar, contra a pena de morte, o não matar, e que eles estavam fazendo ali, né? Não abusando da própria lei do não matar. Ora, então, como está lá o não matarás, do capítulo 3 do livro Êxodo, mas de Moisés. Mas eles, agora com essas falsas testemunhas, dizendo que ele disse que ia destruir o templo e iria reconstruí-lo, e ele era completamente um louco, porque irá reconstruí-lo, diz aqui o texto, não por mãos humanas. Ora,
Se 18 mil homens levaram para reconstruir o templo em 46 anos, ele ia fazer em 3 dias e sem mãos humanas. Então era uma blasfêmia. Por isso que o sumo sacerdote levanta, rasga as vestes e diz blasfêmia. E pela blasfêmia, então, ele podia ser condenado. E todos gritam. Ouviste o que ele falou? Todos, sim, concordam que é blasfêmia e gritam, réu de morte, réu de morte, réu de morte. Ora, mas por que ele rasga a roupa? Porque esse rasgar das vestes era um sinal de protesto, um sinal de luto, um sinal de dor. Já em muitas citações bíblicas, em especial, eu só trouxe uma, no livro do Números, um dos livros de Moisés, no capítulo 14, versículo 6. Quando rasgava as vestes, mostrava toda essa indignação. E no caso, a indignação dele era de blasfêmia. E por que as vestes? Porque em cima da roupa ele colocava a túnica, e na costura da túnica, que ficava do pescoço para cima, ele botava a mão no pescoço e ali naquela costura ele rasgava. E por que está no plural veste? Porque em época de frio eles botavam veste em cima de veste, veste em cima de veste. Muito bem? Então ele rasga as vestes e em sinal de blasfêmia. E nesse exato momento, ele vai para cima dele e diz assim: tu és o Cristo? Me responda. Eu te conjuro, eu te ordeno que você fale. Você é o Cristo? Você é o Cristo? O Filho de Deus? Ele antes já tinha perguntado isso. As muitas testemunhas falando, inventando uma porção de coisa, e não essa do templo, as muitas testemunhas falaram assim: você fica calado? Não vai responder? O Cristo ficou calado, era invenção. Agora, quando houve essa do templo que ia ser destruído, ele ergue em 3 dias e sem mãos humanas, aí é que o sumo sacerdote rasga as vestes e fala: tu és o Cristo? Te conjuro a dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? Porque é para fazer uma obra dessa. E ele então fala: tu disseste, eu sou. Quer dizer, pela tua própria boca saiu a verdade. E ele fala: eu sou. Ora, quando ele fala eu sou, houve um estremecimento em todo o ambiente. Porque o eu sou é o nome do Iavé, o Deus do Antigo Testamento. Que era ele mesmo de volta. Tá certo? Quando Moisés perguntou como é o teu nome, ele diga que eu sou te enviou. E Jesus por 7 vezes vai usar essa colocação: eu sou o pão da vida, eu sou o pastor das ovelhas. E numa delas ele vai dizer: porque se não acreditar de que eu sou, morrereis em vossos erros. E agora mesmo, né, nós vemos ele mais uma vez confessar isso: pela tua boca disseste, eu sou, como está no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 14. A colocação do Senhor dizendo que era um centro de consciência profundamente livre, porque eu sou livre de tempo, logo antes de Abraão, antes de Davi, filho de Davi, mas senhor de Davi em espírito, porque era mais que Davi, né? Davi é que o chamava de Senhor. E aí quando ele fala isso, ele ainda continua, e aí a situação foi grave, né? Porque ele, além de dizer que ele era o Cristo, além de dizer que confirmar as palavras do sumo sacerdote, que ele era filho de Deus, ele ainda diz mais, né? Porque em breve vereis o Filho do Homem vindo na sua glória, né? E verá ele sentar à direita do poder, né? Quer dizer, do poder de Deus. Verá ele assentado à direita do poder de Deus e mais, virá nas nuvens
nuvens do céu. Ora, essas são passagens bíblicas, essa do sentar à direita do poder de Deus, é do poder, não está a palavra Deus, entre parênteses, é do poder do Deus, de Deus. Logo, sentar ali junto a Yahvé, quer dizer, com a mesma força, o mesmo poder de Yahvé. E vi nas nuvens dos céus. Agora nós temos três coisas extremamente graves que mereciam explicação. Vamos aqui já logo dar as devidas definições. Sentar à direita do Pai é um salmo no capítulo 110, versículo 1, que é o salmo de Davi. E vi nas nuvens dos céus Daniel, no capítulo 7, Daniel, capítulo 7, versículo 13. Então, ele une esses dois versículos, porque muitas vezes a gente escuta isso, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Sim, eu sou, e veio pela tua boca, e em breve verás, eu sentado à direita do Pai, nas nuvens dos céus. Quando a gente escuta uma coisa dessa, a gente fica aqui na nossa cabeça, na nossa religião, achando que é algo assim, sem pé nem cabeça, algo assim, ou de muito delírio, de muito poder e tal. Para nós, que não somos, no caso, judeus, e que não tínhamos todas as escrituras de cabeça, e o que eles mais esperavam, não o esqueçam, era o Cristo. Então, todos os versículos em especiais que falavam da vinda do Cristo, isso ficava em extremamente evidência. Era estudado, era relido, era comido, era mastigado pelos judeus ali há séculos. Há séculos. Há mais de 1 milênio que eles mastigavam isso, que eles ansiavam por isso, que eles esperavam isso. E Jesus assume, então, as frases ligadas a Cristo para ele. Então, não é assim delírio virar na nuvem, não. É porque é uma frase do profeta Daniel. Ele só está fazendo uma comparação. No fundo, ele está dizendo, como Daniel falou que o Cristo virá nas nuvens, eu estou dizendo que aquela profecia está certa. Eu sou aquele Cristo apresentado por Daniel. O Filho do Homem virá nas nuvens. E eu estou falando a mesma coisa do Davi. E o Davi que diz, né? Senta-me à direita. Não, quem senta à direita do poder dele não é Davi, porque Davi me chama de Senhor. Eu é que estou à direita do Pai, à direita do poder de Deus. Agora, o que isso quer dizer? Vamos lá. Não tem nada a ver de sentar para comer. Sentar à direita era o seguinte: na tradição judaica, e na tradição dos principais povos da época, isso não é só do judaísmo. Toda vez que tinha um banquete e não tinha mesa, eu já falei, a mesa era em forma de U, a mesa não, o tablado, onde você podia entrar por dentro do U para botar a comida de um lado e do outro, e as pessoas ficavam almofadas sentadas, em volta. E aquele que senta do lado do rei, né, na direita do rei, aquele é o mais importante de todos. É aquele que é a figura principal, que é o convidado principal, convidado para o banquete. E evidentemente que você sentado do lado do rei, tudo aquilo que, se você é assim tão íntimo dele, você tem as benesses do rei, está à disposição. Ali num banquete, quem senta do lado do rei é o que vai comer melhor. Porque os garçons, as pessoas, os servos que vão servir o banquete, vão botar a melhor comida. Imagina deixar de voltar um pouco de vinho. O melhor vinho é para o rei, não é para aquele que está sentado lá na ponta. A comida quentinha chega primeiro para o rei, não para aquele que está lá na ponta. Aquele lá na ponta tem que esperar. Primeiro vai para o rei, depois vai passando todos os convidados até chegar lá na ponta. Então, quem está do lado do rei recebe diretamente os benefícios do rei. Daí dizer Jesus, bota a mão no meu prato e come.
Quer dizer, está com intimidade mesmo, é muita intimidade, está do meu lado, para botar a mão no meu prato e comer. Então está do meu lado. Então a frase aqui não tem nada a ver de sentar fisicamente, quer dizer, o que Jesus está dizendo é que não tem nada a ver de sentar fisicamente do lado de Deus. Não. É alguém que está intimamente ligado a Deus. E como a palavra no original é o poder desse Deus, quer dizer, eu estou sentado do lado dele, no sentido, eu recebo todos os benefícios desse poder de Deus. Eu trago comigo esse poder de Deus. A partir de agora, então diz Jesus, vereis o Filho do Homem, quer dizer, ele mesmo, assentado ao lado direito de Deus. Isso significa, a partir de agora vereis o meu poder. Aí eles tremeram. Agora era motivo de preocupação dos sacerdotes. Os sacerdotes tremeram. Ali foi um verdadeiro escândalo que ele falou. Que negócio é esse? Tem o poder de Deus. Então, se nós estamos aqui julgando alguém que tem o poder de Deus, não estamos fritos. Então, nós temos que matar ele. E um cara que estava algemado, que passou a noite toda sendo ironizado, e debochado, e apanhando, e recebendo bufetada, e ironias, aquela coisa toda, fala uma coisa dessa, que tem o poder de Deus, é uma verdadeira incongruência. Como alguém pode ter o poder de Deus e está ali levando na cara, e está todo machucadinho, todo arrebentado? É algo que é ridículo, é blasfema da blasfema. Ele rasga a roupa. E ele ainda diz mais, o Filho do Homem virá nas nuvens do céu, ou em outras palavras, é um poder de ordem espiritual. O céu aí, eles interpretavam, é o céu físico, aí não está falando de paraíso, o uso que a gente entende céu do paraíso, que quando morre vai para o céu, não é nada disso. Imagina, ele está se falando do céu físico mesmo, e as nuvens, e alguém que tem um poder tal, que não é aqui da terra não, vem lá de cima do céu. Imagina de repente aparecer no céu um fenômeno doido como um eclipse, por exemplo, ou então como Josué fez o sol balançar, lógico, isso não foi, né? Foi uma percepção por eclipse e por nuvens e por outros fenômenos de hipnotismo, que as pessoas acharam que o céu estava saindo do lugar, né? Como está lá no livro de Josué. Mas na cabeça deles aquilo era verdade. Então alguém que vem nas nuvens do céu, quer dizer, vem com poder lá de cima, está acima da gente, é como se fosse um gavião que lá do alto ele vê a serpente, ele desce com velocidade e vai lá e pega ela. Ou lá de cima ele vê o peixe, desce e pega ele. Então se o sujeito vem das nuvens do céu, ele lá de cima vai me observar e vai nos pegar, vai nos destruir. Tá certo? Vai nos destruir. Então isso daí deixou o Sinédrio extremamente agitado. Mas o que deixou mais agitado é com relação ao Filho de Deus. Está aí. Essa é uma blasfêmia legal. Porque eles não têm essa concepção de que nós somos filhos de Deus. Só por adoção. A Bíblia várias vezes fala, a Bíblia no sentido de Antigo Testamento, mas nós estamos falando do judaísmo, fala que nós somos filhos de Deus, mas não que Deus tenha nos criado. Deus criou Adão e Eva. Isso na cabeça, não estou dizendo que é isso, estou dizendo na cabeça do judaísmo daquela época. Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso. E Adão conheceu Eva já aqui na terra, num corpo de pele. Aí ele conhece Eva, capítulo 4, versículo 1, e diz assim: Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Depois Adão conheceu Eva mais uma vez e nasceu Abel. Caim matou Abel. Caim casou com as mulheres daqui da terra e começou a ter filhos. Depois Adão conheceu Eva mais uma vez e nasceu Sete. Então, nós, essa descendência que veio de Caim, que veio de Sete, né, que são os filhos de Adão, não são diretamente de Deus. Logo, filho de Deus é Adão e Eva. Nós somos filhos de Deus, como falava o judaísmo, por adoção. Apesar de que eles tinham em conta que o Cristo poderia ser chamado como mais ninguém, de verdadeiramente filho de Deus, mas por adoção. Por adoção. Porque no Salmo, no capítulo 2, versículo 7 do Salmo de Davi, já diz lá:
Deus falando com relação ao Messias, com relação ao ungido. Hoje és meu filho, porque hoje eu te gerei. Então, por adoção, principalmente por esta frase, o Cristo é chamado de filho. Mas eles não tinham essa ideia de que nós somos filhos espiritual de Deus. Eu sou filho de quem? Do seu Oswaldo, da dona Jordélia. Tá certo? Não sou filho de Deus, por adoção. Porque Deus gosta de mim, porque Ele é meu pai adotivo. É nesse sentido que eles concebiam. Então, quando Jesus fala que é filho de Deus, aí vem uma tara das religiões profanas, das religiões que os judeus chamavam de gentios. Quem são os gentios? As gentes, as gentalhas. Aqueles que não são da nossa religião. Eles é que acreditavam que os deuses vinham na terra, pegavam as mulheres aqui na terra, engravidavam as mulheres aqui na terra e nasciam deuses. Então Zeus veio aqui e fecundou as mulheres na terra e nasceu Deus. E para eles isso era a blasfêmia da blasfêmia da blasfêmia. Deus se utilizar de uma mulher para fazer sexo para Jesus nascer. Como se estivesse dizendo assim, Deus usou de Maria, da mãe dele, para ele nascer. Então ele é filho de Deus nesse sentido. Ora, isso eles consideravam blasfêmia. Deus se unir às pessoas da terra. Isso era um escândalo. Então, com essas situações todas, que deixou o sacerdote em pânico, ele levanta, rasga a roupa e diz, então tu és o Cristo? Ele fala, é pela tua boca que saiu, eu sou. Aí então, complica mais ainda, porque ele fala o nome divino. O nome divino que era impronunciável, e que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia pronunciar. Ele então pronunciou na cara do sumo sacerdote, na frente do sumo sacerdote. Aí então, com essa situação toda, ele grita, blasfêmia. O que vos parece? E todos gritam, blasfêmia. E é condenado à morte, sim. Blasfêmia, réu de morte. Ele então é condenado dessa forma. E aí vão levar para o povo uma das coisas que a falsa notícia que a testemunha, que as duas testemunhas deram. Ele falou que ia destruir o templo. E que é mais, ele destruiria, se destruísse o templo, ele reergueria em 3 dias, sem mãos humanas. Só que essa passagem existe. E realmente as testemunhas ouviram isso, mas as testemunhas não entenderam nada. É a ideia do iniciado e o profano, né? Você sabe que o sacerdote é que ele é o iniciado. Ele sabe as regras da missa e ele sabe todos os mistérios da missa e o povo que está assistindo não sabe. Então ele é o iniciado e o povo é o profano. Profano é isso, não sabe os segredos, os arcanos, os mistérios. Eles ouviram, mas não entenderam. O problema não é de ouvido, o problema é de capacidade de compreensão. Que eles ouviram isso, eles só não tinham capacidade de compreender. Aliás, nem os próprios apóstolos tinham capacidade de compreender essa frase em toda a sua extensão. Como está em João, no capítulo 2, versículo 19 e outro. Ora, o que diz esse capítulo? Esse versículo 19. Se destruirdes este templo, eu erguerei em 3 dias. Ele falou. Depois da sua ressurreição, vem o versículo 20. Por isso que os apóstolos não entenderam na hora. Ficaram, oh. Ele falou isso. Aí vem o versículo 20, aí é João falando. Depois da sua ressurreição foi que se entendeu que ele falava do templo do seu corpo. Do santuário ou do templo do seu corpo. O que mais tarde Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois templos de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Então Jesus disse, se destruirdes este templo, o corpo como um templo, o corpo como a maior bênção que Deus nos deu para a nossa evolução, depois da nossa queda é a melhor terapia que existe, é a grande terapia, que é a da reencarnação, até quando o espírito reencarna, até que se ache limpo de todas as impurezas. Por que ele reencarna? Para expiar. Logo, é uma terapia.
E então, é um verdadeiro templo. Como é sagrado o templo da escola, como é sagrado o templo do hospital. A escola que nos ensina, o hospital que nos ajuda a curar, como deveria ser sagrado o templo da penitenciária para reeducar o criminoso. Infelizmente, escolas em desequilíbrio, hospitais em déficit e penitenciária com o ambiente de crime. Então, nesse caso, tudo às avessas, né? Mas ali o Cristo, então, ele vai apresentar-se para Pilatos, para o sumo sacerdote, como o Cristo. Como Cristo. E o que ele está mostrando é o corpo dele é que é santo. O corpo dele é que não será reconstruído por humanos. E por que os discípulos custaram a entender? Porque nunca ninguém tinha ressuscitado. Então não sabe o que é isso. Um sujeito morrer, ir para a cruz, matar ele, e depois, 3 dias depois, ele é botado num túmulo, e 3 dias depois ele aparecer. Apesar de que 4 dias ficou no túmulo Lázaro e voltou, mas ele sabia muito bem que Lázaro ia morrer, que era um mortal. Mas que estranho é esse? E como é que isso se dá? E ali eles ficaram meio confusos. Então será que ele vai destruir o templo? Levou-se para o lado físico. Aí quando apresentou para o povo, ele falou que vai destruir o templo. Como? Mas nós gostamos dele. Ele falou essa loucura, então não gosto mais dele. Porque o templo era o sagrado do sagrado. Então eu não quero mais saber desse cara. É blasfêmia também. O povo deve ter rasgado a roupa e diz, crucificam, condenam. Não é que o povo seja desequilibrado. O povo foi levado por discurso político. E a boa prova é que é sempre assim, né? De 4 em 4 anos a gente é levado por discurso político e bota bandido no poder. Ora, é discurso. E os caras vêm sempre com o mesmo discurso. E as pessoas caem. Como ali veio o discurso. Ele falou que destruiu o templo. Vem cá, nós vamos pensar. Será que ele falou isso? Mas vem cá, olha aquele cara, ele fez tanto bem, a caridade, o amor e tal. Falou uma coisa dessa. Né? Não é pelo fruto que se conhece a árvore, mas as pessoas não raciocinam. As pessoas não raciocinam. Que negócio é esse? Eu vou fazer 10.000 escolas. Vou botar nele. Aí ele não faz nenhuma, ainda aumenta o imposto. Então, será que você tem que pensar? Vem cá, ele vai fazer 10.000 escolas, mas ele já fez alguma? Ele já fez alguma? Ele tem histórico de estudar? Ele tem histórico de gostar de escola? Ele já... Essa análise você tem que fazer, você tem que pensar, botar a cabeça para pensar. E entender que, inclusive, aquele que vai ficar no poder, completamente diferente do Cristo, diz o Maquiavel, ele não pode ser mais, e Pietro Baldi explica muito bem no livro Problemas Atuais, no capítulo chefe, que ele não pode ser mais do que 20% acima da nossa capacidade. Porque se o político tiver mais do que 20% acima da sua capacidade, ninguém obedece. Ele vai ser muito mais santinho do que nós. E a gente então vai fazer muita rebelião, vai abusar, ninguém vai pagar imposto, ninguém vai cumprir né? Ele vai mandar abrir e soltar os presos todos. Então, não pode, o político não pode ser muito mais evoluído que a gente. Por isso que santo não assume poder. Se botar Francisco de Assis assumindo o poder, quem paga imposto de renda aí está perdoado. Vai, irmão, e não peque mais. No outro ano, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Por isso que Francisco de Assis largou o poder da ordem. Quando chegou em 1220, ele falou, Pedro Catani, assume. Porque agora eu vou cuidar da minha evolução. Quer dizer, como se estivesse dizendo, cuidar do meu preparo, do meu encontro com Cristo. Para esse nível não dá para assumir poder. Se o sujeito não for duro com os duros, se não tiver cadeia, como é que vai ser? Meu irmão, eu te entendo que você matou a sua esposa. Vai, não mate mais, tá? Nenhuma. Não pode ser assim. Então, as coisas têm que ser para o nível que nós nos encontramos no planeta. E nós estamos diante de alguém que é plenamente homem. Filho do homem quer dizer filho do homem. Aquele que é plenamente homem, que é totalmente humano, que não tem nada, 0% de animal.
de forças animais dentro dele. E agora quando ele fala filho de Deus, eles não entendem. E filho de Deus também é uma expressão hebraica. Filho de alguma coisa, se alguma coisa traz a qualidade do filho. O filho de Deus é um ser divino, espiritualmente em harmonia com Deus. Ou melhor, como ele diz, que está em sintonia com ele, que tem o poder dele, que é íntimo dele, que senta à direita dele, que tem intimidade com Deus, ao ponto dele dizer, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Essa intimidade amorosa, essa filiação amorosa. E eles não entenderam nada. Levaram tudo ao pé da letra, passaram para o povo essas ideias ao pé da letra de que ele ia destruir o templo. Ainda falou mais, olha, esse que você acredita, esses que vocês acreditam, é profundamente louco, porque ele disse que vai destruir o templo. Primeiro que Jesus não falou que vai destruir o templo. Se destruíres o templo, se... Mas ele disse que vai destruir e que vai reconstruir não por mãos humanas. Aí é tudo, mas como? Isso aí nós vimos aqui há pouco tempo, eram milhares de pessoas trabalhando para reconstruir o templo. E aí eles vão levar uma outra para Pilatos, que não está aqui no tema de hoje, né? Que eles vão levar para Pilatos. Já não interessa esse negócio. Se Pilatos destruir o templo, deixa. Eu quero que pague os meus impostos. Ele fala, o que ele disse, que ele não paga os impostos. Aí ele vai dizer, vão inventar uma falsa testemunha e uma outra acusação. Ele disse que não precisava pagar os impostos. Mas Jesus lhe falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que tem aí nessa imagem, né? A imagem de César? Então dá a César o que é de César. A Deus não tem nada desse tipo de imposto. Mas eles ficaram danados, porque isso que eles tinham era o imposto do templo que era pesadíssimo. Em tudo era muito pesado. Exploravam as pessoas e quando o sujeito era pobre, muito pobre, ele era obrigado a dar alguma coisa. Mesmo sendo muito pobre, ele tinha de levar um pouquinho de farinha e de azeite para doar. Por isso que eles estavam ricos, muito ricos, porque eles tinham o direito de ficar com a melhor parte de todos os animais que eram sacrificados, né? Porque a parte da gordura, que é a parte da carne macia, né? Muito bom. Mas essa parte era para Deus. Você leva todo o resto. Matava, fazia um sacrifício, o resto você leva. Esta parte é para Deus. Que nem sempre buscava lá no templo, né? Nem sempre ele ia lá pegar para comer. Aí ficava lá mesmo, né? Ficava para o sacerdote. Era parte do sacerdote. Era a melhor parte. Ora, assim, então, ele é condenado, dizem que ele é condenado de morte, e vai haver uma cena agora ridícula. Porque quando ele fala então que ele é o Cristo, e a condenação é porque ele é o Cristo, logo o Cristo profetizaria mais do que qualquer um outro profeta, porque é o profeta dos profetas, foi o que deu a revelação para os profetas, né? Para todos os profetas, então é algo assim extraordinário. Aí o que eles fizeram? Chegaram, botavam a mão assim nos olhos de Jesus, tapando a cara dele. O homem é muito bobo, muito bobão. Tapava a cara dele assim e dava um murro nele. E deixava a cara tapada. E metia um burro, bufetada, e pergunta, adivinha quem foi que te bateu? Adivinha quem foi? Com essa brincadeira infame, muito ridícula, de quem não consegue nem a percepção extrasensorial, não sabe o mínimo sobre visão e clarividência, vidência, não conhece absolutamente nada disso. Tá certo? É que quer receber profecia. Mas já está lá em Moisés. Esse tipo de consulta aos mortos, esse tipo de consulta é devidamente proibido. Esse tipo de consulta de fofoca, de baixaria, já Moisés havia proibido. Não é isso? Então o que eles estavam fazendo ali? Não eram romanos, eram os servos das autoridades judaicas, brincando de mediunidade. Brincadeira do copo, a brincadeira mais ridícula, não é isso? A brincadeira mais superficial da mediunidade. Tapavam os olhos dele, davam uma tapa na cara dele, davam um
Uns falam em bufetada, tem evangelista que fala em bufetada, tem outro que fala em murro. Eram os dois. Davam bufetada, davam cusparada e davam murro, fechavam os olhos dele e pergunta: adivinha quem foi? Diga o nosso nome, para ver se você acerta. E assim, nesse nível de luta entre o homem da força, ridículo, e o homem da astúcia, né, é que a trama vai ser desenrolada, todo esse processo vai ser desenrolado para se condenar o maior justo e honesto que teve em todos os tempos na face da terra. Se ele soubesse o que eles estavam fazendo e para quem eles, e o que eles estavam fazendo, aí você entende o mínimo, né, dizer, né, Senhor, já há uns centos de reencarnação, eu sou aquele malco que vem de reencarnação em reencarnação tentando voltar para ti. Mas quando eu venho aqui com esse propósito, eu volto para o espaço, eu vejo quantas leis, Senhor, quantas eu ainda não aprendi ainda a obedecer e ser servo realmente teu. Queria te ter, Senhor, por mira, desde que fui aquele fraco diante do teu poder lá no Cedron da Judéia. Cedron é o rio. Nós vimos no capítulo passado que Jesus estava no horto além Cedron, ou além este rio. Por isso que ele fala isso no poema que começávamos aqui na nossa palestra. Muita paz, fica com Deus.